Queridos amados irmãos, aqui estamos novamente para celebrarmos esse culto de adoração a Deus. Obrigado porque você sempre está presente, obrigado porque você sempre, com certeza, está anunciando este vídeo, este culto, esse evangelho, nessa grande pandemia, nesse grande problema que assola o mundo inteiro. Obrigado por tudo que você tem nos apoiado então. Bom, para darmos início, vamos pedir primeiro a ajuda de Deus. Vamos pedir primeiro a presença de Deus em nossas vidas e que nos oriente a mim e que esteja com você aí, para que possamos juntos fazer uma adoração à altura de que Deus merece. Não é? Vamos orar. Santo Pai, poderoso Deus e Senhor nosso, obrigado por ricas bênçãos, por ricos cuidados que tens concedido. Perdoa pecados, fraquezas e imperfeições. Renova nossas vidas. Sede com cada um de nós, sede com nossas famílias e faça com que a nossa vida se molde ao teu ensino e ao teu querer. Ajuda a viver a tua palavra, o teu ensinamento. Ajuda para que possamos alcançar tuas promessas. Fique com cada um de nós e esteja presente. Em nome de Jesus. Amém. O Provai Verde dessa semana traz uma história interessante. Ela é interessante devido àquela força de vontade da pessoa que está sendo focalizada. O nome dele é Ramon, é um venezuelano. Então a gente sabe do problema que houve lá na Venezuela e houve muitas pessoas que estavam buscando refúgio no Brasil e em outros países fronteira com a Venezuela. Então esses refugiados, um deles, como já falei, por nome de Ramon, esse moço era engenheiro mecânico. E além do mais, ele tinha 3 empregos. E além de ser engenheiro, uma formação superior, e além de ter 3 empregos, ele disse que tudo isso só dava para 15 dias de alimentação. Ele veio para o Brasil. Veio para o Brasil com a sua família e encontrou-se ali com a ADRA. A ADRA é a Assistência Social Adventista. Então, ele encontrando-se ali com os irmãos da ADRA, então eles tiveram apoio e até que alguém que tinha uma panificadora decidiu ajudar ele, dando apenas 1 dia de serviço. O dono da padaria, que era o irmão nosso, vendo a dedicação dele, aí deu mais 1 dia, deu mais 30, e hoje ele tornou-se funcionário da padaria. Irmãos, ele andou mais de 200 quilômetros até encontrar a primeira cidade brasileira. E ele, aonde ele morava, para onde ele trabalhava, ele andava 14 quilômetros. Ou seja, 14 para ir, 14 para voltar. 28 quilômetros. A força de vontade desse rapaz. Mas ele encontrou a Jesus. Vamos assistir agora a história de Ramon. Preste atenção. Provai e vede. História de hoje: esperança para Jesus. A crise política e econômica na Venezuela tem transformado o país num verdadeiro caos social. Seus habitantes, sem moradia, emprego e passando fome, atravessam a fronteira em direção a outros países à procura de melhores condições de vida. Grande parte dos imigrantes que chegam ao Brasil se dirigem até a cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Ali recebem um atendimento emergencial, alimentação, abrigo e documentação promovidos pela ONU, ADRA e outras organizações. Em seguida, aqueles que podem saem em busca de trabalho pelas ruas da cidade. Por todos os lados, os refugiados estão pedindo ajuda da população local.
Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el Señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el Señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... Quer trabalhar mesmo? Quiero trabajar. Eu tenho uma panificadora, eu tô indo para lá e você vai trabalhar um dia comigo, tá bom? No, está bien, amigo, vamos, no hay problema no. Muchas gracias. Antes de indicar que trabalho deveria ser feito, João Lopes pediu a ele que contasse um pouco da sua história. Ele disse que havia deixado seu país em busca de um futuro melhor para ele e sua esposa. Formado em engenharia mecânica, Ramon trabalhava em 3 empregos, mas o que ganhava só dava para comer durante 15 dias. Após entrar legalmente no Brasil, pela cidade de Pacaraima, na divisa entre os 2 países, ele não teve outra opção senão andar a pé 212 quilômetros até Boa Vista. Durante os primeiros quilômetros de caminhada, sua mente se concentrava no enorme desconhecido à sua frente. Tentar a vida numa terra estranha, sem falar o idioma daquele país, conviver com pessoas de costumes diferentes, encontrar trabalho, moradia. Sem dinheiro e sem perspectivas, Ramon caminhava dia e noite, carregando apenas uma maleta que se arrastava pelo caminho. As estradas pareciam não ter fim, mas sua coragem e determinação eram muito maiores. Nos últimos quilômetros, uma placa indicava que aquela jornada tão desafiadora estava prestes a terminar. Chegando à capital, ele recebeu as primeiras orientações, um lugar para dormir e no início de cada noite ele participava de uma refeição preparada pela equipe do projeto Alimentando Esperança, organizado pela ADRA. João Lopes lhe mostrou o que devia fazer durante aquele único dia de trabalho. Mas ao final do dia, João, percebendo que o rapaz era um bom trabalhador, decidiu lhe dar a oportunidade de mais 5 dias de serviço. Para chegar à padaria, Ramon saía do abrigo às 4 da madrugada e andava a pé 14 quilômetros. Além de cuidar da limpeza, ele também aprendeu a fazer pão, se identificando bastante com a nova profissão. Depois de 30 dias trabalhados, João pagou pelos seus serviços e lhe deu as chaves da padaria, para que ele fosse o novo administrador. Além de acompanhá-lo nessa nova jornada, João Lopes e uma equipe da ADRA o levaram para conhecer a Igreja Adventista. Ele foi bem recebido pelos irmãos, participou dos louvores, fez orações, ouviu atentamente o sermão e aceitou o apelo do pastor para conhecer mais sobre a palavra de Deus. A ADRA promove ações comunitárias em todo o mundo. Na América do Sul, ela apoia mais de 350 mil imigrantes e refugiados a cada ano, recebendo-os, hospedando-os e alimentando-os e garantindo uma melhor condição sanitária, higiene pessoal e acesso à água potável, serviço de proteção, apoio psicológico, nutricional, saúde básica, cursos de idiomas e acesso a informações e documentos migratórios também são oferecidos pela ADRA. Para conhecer mais, acesse adraamericadosul.org. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Quanta força e vontade desse rapaz, não? Mas encontrou abrigo aqui no Brasil e recebeu ajuda da ADRA, Assistência Social da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmãos, você sabe que o olhar repreende. Você sabe que o olhar praticamente fala. O olhar, ele repreende. O olhar repreende. O hino 207, ele diz assim: vida tens em olhar a Jesus Salvador. O título do hino é Vida em Olhar. Então,
Na primeira frase da primeira estrofe diz: vida tens em olhar a Jesus Salvador. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos nos seus ensinamentos força, amor. Nós percebemos também que ali parte de alguém que quer nos dar uma mensagem de esperança, salvação e vida eterna. Vida tens em olhar em Jesus Salvador. Vamos cantar? É o hino 207. Cantemos para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos abençoe e que venhamos a ser transformados. E que nessa transformação venhamos agora anunciar a sua mensagem para os outros e que os outros venham a conhecer este amor, essa esperança de salvação e vida eterna. A mensagem de hoje traz como título Doador da Vida. Por que doador da vida? Porque Jesus ele nos traz vida, ele nos traz esperança, ele nos traz esperança de salvação, perdão e vida eterna. Ele traz tudo isso para nós. Quando ele nos traz vida, é porque nós estávamos exatamente mortos no pecado. A Bíblia diz lá no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, não precisa se apressar. E às vezes tem pessoas que se apressam, ou seja, se suicidando. Mas a morte ela vem de todo jeito. Porque esse é o salário, esse é o pagamento de quem desobedece. Mas Jesus nos oferece vida e vida eterna. Basta apenas crer e confiar. Por isso tem o título Doador da Vida. E como base, a gente lê o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3. No capítulo 3. Essa história é muito conhecida. Aí diz assim: havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite, à noite ele foi lá incomodar Jesus. Mas Jesus nunca se sente incomodado por ninguém. Qualquer pessoa que o busca, a qualquer hora, a qualquer dia, ele está pronto para atender. Então, mas Nicodemos foi à noite. Não se sabe, mas talvez ou por receio dos seus companheiros, não é? Porque ele era um líder judaico, ele era um líder da sinagoga, então ele foi à noite. Aí diz aqui que ele, à noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Quer dizer, ele disse: eu reconheço que tu és mestre e que vens da parte de Deus, porque ninguém faz tais sinais como tu fazes se não for enviado por Deus. Ninguém faz esses sinais. Quando ele falou isso, aí no versículo 3, Jesus disse: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A Bíblia não relata. Mas talvez Nicodemos tenha feito uma pergunta a si mesmo. Eu não perguntei nada a ele. Eu apenas afirmei que ele vinha da parte de Deus. Porque ninguém faz os milagres que ele faz, a não ser uma pessoa que seja enviada por Deus. E como é que ele vem logo me afirmando, se ele não nascer de novo, não verá o reino de Deus? Irmão, Jesus, ele conhece os nossos pensamentos, ele lê os nossos pensamentos. Por isso que o profeta Isaías diz que ele conhece a cada um de nós ainda no ventre materno. Ele conhece o caráter de cada um. Então ele falou isso para Nicodemos. Quando Nicodemos ouviu isso, ele respondeu no versículo 4. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Como pode nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? A Bíblia não relata, mas talvez Jesus pensou: Nicodemos, não é assim que eu estou te falando. Não é dessa maneira o novo nascimento. A pessoa já estando velha, não é que vai voltar para o ventre materno. Como? Não tem como. Mas como isso pode acontecer? Vamos continuar o relato? Diz ainda, no versículo 5, em verdade te digo, isso era Jesus afirmando, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito. Mas por que essas duas coisas? Água e Espírito. Água simboliza o batismo para o arrependimento. Então, é alguém que praticou o pecado, eu, você, qualquer pessoa, que praticou o pecado e agora arrepende-se daquilo que fez. E isso é simbolizado pela entrega, a entrega demonstrando através do batismo. Isso é nascer da água. E o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é a partir daquele momento ele ter uma nova vida. Ele deixar de praticar as coisas erradas. Porque Deus, na verdade, ele não leva em conta o tempo que eu não sabia. Isso é Paulo que diz lá em Romanos. Ele disse que não leva em conta o tempo de ignorância, aquele tempo que eu não sabia. Por isso que a partir daquele momento, chama-se nascer do Espírito. Veja ainda o que diz, fechando aqui, o que diz no versículo 6. Palavra do próprio Jesus. Ele diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito.
Se você observa aí na sua Bíblia, a palavra Espírito está escrito 2 vezes, uma com letra maiúscula e outra com letra minúscula. Ele diz que quem nasce nesse mundo e vive para o mundo, é do mundo e fica no mundo. Mas aquele que nasce do Espírito Santo, aí vem com E maiúsculo. Aquele que nasce pelo Espírito Santo é Espírito, ou seja, ele tem vida. Vida conforme o ensino da palavra de Deus. Isso não é difícil entender, mas isso são palavras do próprio Jesus. Mas vamos entrar mais um pouco aqui a respeito do Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu. E o que é ser um fariseu? Bom, existia fariseu, existia os assênios, existia os zelotes, existia os helenistas, existia os saduceus. Então, tudo isso eram grupos, vou repetir, eram saduceus, helenistas, zelotes, assênios, fariseus. Tudo isso eram grupos formados dentro do próprio povo judeu. E cada grupo desse tinha a liberdade de pensar e de praticar o que eles quisessem. Jesus não fazia parte de nenhum deles. Jesus veio e criou o cristianismo. Ele criou o cristianismo e as pessoas se tornam cristãos. Quando é que eu ou você se torna cristão? Quando segue o ensinamento de Cristo. Deu para entender agora? Jesus não fazia parte de nenhum desses aí. Mas um outro detalhe é que Nicodemos, ele era uma pessoa rica. Ele era uma pessoa de destaque na sociedade judaica. A história diz que ele pertencia à elite e ele tinha a quinta riqueza na sociedade. Ele tinha a quinta riqueza. Então, se ele era o quinto na riqueza, ele era realmente uma pessoa rica. Ele era doutor da lei. Eles acreditavam no Pentateuco, no Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Nos 5 primeiros livros. Chama-se o Torá. Pois bem, irmãos, para que eu ou você possa servir a Deus, é preciso nascer de novo. Para que eu ou você possa servir a Deus, é preciso que venhamos a nascer de novo. Eu tenho, na verdade, que renunciar às coisas da carne, às práticas que é a carne que o mundo me oferece. Então, para isso eu tenho que nascer de novo, eu tenho que abandonar as coisas mundanas e que eu possa seguir os passos de Cristo. Para seguir os passos de Cristo, é preciso que eu renuncie às coisas que o mundo está me oferecendo. Isso quer dizer nascer de novo. Esse nascer de novo quer dizer que Deus está dando uma segunda oportunidade para mim, para você. E que cada um diga isso. A oportunidade foi oferecida a mim. E quem quiser que se apegue, que busque. Ele oferece isso todos os dias. O Espírito Santo insiste isso comigo, com você, com todas as pessoas. Insiste. Mas algum dia, essa insistência vai deixar de existir. Vai deixar de existir porque o Espírito Santo vai se retirar da terra. Quando esse Espírito de Deus se retirar da terra, então as pessoas não terão mais oportunidade de salvação. Agora vamos abrir um parêntese aqui. O Espírito Santo vai se retirar da terra, das pessoas que não querem nascer de novo. Mas se aquelas pessoas que estão do lado de Cristo,
o Espírito Santo vai permanecer com ela eternamente. Amém? Eternamente. E vamos para esse reino tão prometido, né? O reino que Jesus foi preparar. Irmãos, as disposições naturais se opõem ao Espírito de Deus, ao ensino do Espírito Santo. O que seria as disposições naturais? As disposições naturais é exatamente aquilo que eu faço no cotidiano, aquilo que eu abraço e que não é aconselhado por Deus. Aí você diz o quê? Todo comportamento que está fora da Bíblia. Pronto. Todo comportamento que está fora da Bíblia, todo comportamento que está fora do ensino da Bíblia, se opõe ao ensino de Deus. E se fazendo essa oposição ao ensino de Deus, essa pessoa está distante da verdadeira realidade cristã. Muito bem. Nós precisamos ser novos homens e novas mulheres em Cristo. Deus perdoa um e perdoa outro. Ele não quer saber o tempo que a pessoa passou afastado dele. Esse tipo de amor, a gente fala, a gente comunica, mas não compreende no seu âmago, no seu interior. A gente não compreende nada, não. A gente fala deste amor, acredita neste amor, pois se fala, acredita nele, mas a gente não compreende este verdadeiro amor. Ele vai nos explicar nos céus. E somente os salvos terão esse privilégio. Irmãos, nossa velha vida não regenerada tem que dar o lugar à nova vida ensinada por Cristo. Cristo, ele completa o incompleto que existe em nós. Nós estamos sempre incompletos. Nós estamos sempre a desejar. Nós estamos incompletos. E ele completa o incompleto que existe em nós. Aí é onde pesa o amor de Deus. Aí é onde pesa o amor de Deus. Ele perdoa e ensina, ou então reensina a cada um de nós. Vida repleta de amor, irmãos, de confiança e obediência, tem que ser voluntária. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente diz e prega que Deus é amor. Diz que Deus é perdoador na pessoa de Jesus. E agora vem uma pergunta. Deus, por ensinar o amor, por perdoar, se algum anjo que está servindo a Satanás, se ele se arrepender, será que ele tem direito de regressar? Será que ele alcança esse perdão? E se um anjo que está agora do lado de Deus, se ele quiser ir para o lado de Satanás, ele pode ir? O anjo do bem, se quiser ir para o lado de Satanás, pode. Mas o anjo do mal não pode mais voltar. Deus trabalha com o tempo, irmãos. Ele trabalha com o tempo. Então, ele deu um tempo, por exemplo, ele deu um tempo para que o povo de Israel voltasse para ele. Porque ele tinha uma nação, a nação judaica. E ele queria que essa nação judaica fosse luz para as demais nações do mundo inteiro. E ele deu um tempo. Esse tempo foi 490 anos. E depois que passou esse tempo, ele diz, eu não tenho mais uma nação. Eu tenho um povo. E esse povo é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho em tal estado, em tal país,
em tal nação. Então é um pouco espalhado em diversos lugares do mundo, mas uma nação mais ele não tem. Irmãos, ele quer pessoas que sejam obedientes a ele. Mas ele não quer pessoas que sejam obedientes e que essa obediência seja agora imposta. Essa obediência seja agora vigiada. Se a obediência for imposta, for vigiada, não é obediência. Então uma pessoa diz, olha, um pai, por exemplo, um pai ou mãe, sei lá quem for. Se você fizer isto, você vai apanhar. E agora o pai e a mãe ficam vigiando para ver se o filho vai fazer ou não. O filho que é obediente faz sem precisar de estar sendo vigiado. Quer um exemplo? Maria Madalena. Trouxeram ela, aí ali disseram, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E segundo a lei, diz que quando for pega em flagrante adultério, ela deve ser apedrejada até que morra. Quer que você me diz? Jesus, escrevendo no chão, quando levantou a cabeça, disse, olha, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Mas todos eles tinham pecado. Então a Bíblia diz que foram soltando as pedras e foram saindo um por um, começando pelos mais velhos. A Bíblia diz que ficou somente Jesus e a mulher. E Jesus pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te acusaram? Ela disse, não, Senhor. Eles não te condenaram? Ele disse, não, Senhor. Ele disse, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não foi atrás dela, não. Jesus não mandou algum apóstolo ou qualquer pessoa vigiar para ver se ela ia praticar os mesmos pecados. Não. Ele deu a liberdade. Vá. Quem é obediente, meus irmãos, quem procura fazer a vontade de Deus, faz, independente de qualquer vigia. Eu tenho o costume de dizer, é fácil demais. Quando nós estamos na igreja, a gente está ali todo arrumado, todo bonitinho, cantando, que a gente é um santo ali. Está um olhando para o outro. Sabe o que é interessante? É depois dali. É depois que a pessoa passa pela porta. É depois que a pessoa volta para casa. Depois que volta para casa, ele passa a sua vida normal. Então ele vai demonstrar sozinho se é obediente ou não. A obediência tem que ser voluntária. Jesus me chama, ele lhe chama. Mesmo as pessoas que já chegaram-se a ele, precisam também de arrependimento. E você diz, e não já se chegou a ele? Sim, já se chegou a ele, mas leva a placa de pecador. E levando a placa de pecador, todo dia ele tem que confessar os seus pecados, fraquezas e imperfeições. Todo santo dia. Por isso que Jesus disse no livro de João, no Evangelho de João 3,7, importa nascer de novo. Ou seja, é importante você nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que abandonar aquela velha vida. Você tem que deixar os maus costumes. Você tem que ter outros pensamentos, outras ideias, e que isso sejam voltadas para mim. Mas isso se faz voluntariamente, sem precisar de nenhum vigia por perto. Mas veja ainda o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 3. Diz assim, e disse, isso é Jesus falando, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Observa bem. Em verdade vos digo que
se não vos converterdes e não tornardes como criança, ou seja, na inocência de uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Ele disse que eu preciso me converter. Ele disse que eu preciso deixar as coisas, preciso deixar de fazer as coisas erradas. E quais são as coisas erradas? São muitas, e você conhece. Você conhece aquilo que é exatamente desonesto diante de Deus. Você conhece, todo mundo conhece. Todo mundo sabe o certo, todo mundo sabe o errado. Agora, tem pessoas que permanecem mais no lado do erro. Por quê? Porque é mais fácil. Entendeu? É mais fácil. Muito bem. Escuta aqui essa citação. Diz assim: a menos que ocorra essa mudança, não podemos servir a Deus corretamente. Nosso trabalho será deficiente, serão introduzidos planos terrenos, será oferecido fogo estranho que desonra a Deus. Se eu não mudo minha vida, o meu trabalho, a minha vida é exatamente deficiente para com Deus. E diz que é introduzido em minha vida planos terrenos e que isso é oferecido a Deus fogo estranho. Tem muitas pessoas que querem que Deus aceite Deus aceite ela do jeito como Ele quer. Não é assim não. Não é assim não. Então, para que Deus aceite a minha vida, a tua vida, o teu comportamento, eu tenho que andar como Ele manda fazer. Não é? Ele não tem que aceitar do jeito que eu quero, mas é do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Irmãos, a mudança do coração, a mudança de vida, né? Coração é vida, né? A mudança de coração dá-se nome de novo nascimento. Novo nascimento. Isso só poderá fazer, ou então só poderá ser feito através do Espírito Santo. Bom, só poderá ser feito através do Espírito Santo. Aí alguém diz, então que o Espírito Santo faça isso em minha vida. Mas olha, o Espírito Santo, ele não interfere na vida de ninguém, se essa pessoa não permitir. Você sabe que quando uma pessoa é muito amiga de outra, quando chega na casa do outro, fulano, estou entrando, são conhecidos há muitos anos, há muito tempo. Mas aquele que não é, bate na porta e espera que alguém venha até a porta, abra para entrar. Ou então, se for uma pessoa mais conhecida, entre. Então, você só entra quando a pessoa diz, entre. Então, o Espírito Santo precisa dessa permissão. Você já notou também que quando a pessoa chega numa casa do outro, a pessoa fica na sala, anda lá no corredor, vai na cozinha. Já notou que ninguém vai no quarto do casal? Já notou? Você sabe por quê? Porque aquilo ali é um lugar íntimo. Aquilo ali pertence ao casal. E talvez uma pessoa possa entrar ali com autorização. Então o Espírito Santo precisa de autorização para entrar na sua vida. Ele precisa de autorização para entrar na sua vida, porque ele não invade vida de ninguém. Eu tenho o costume de dizer que Jesus, ele é educado. Ele primeiro bate. Se você abrir a porta, ele entra. Não está escrito aqui no livro de Apocalipse 3:20? Apocalipse 3:20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir. Bom, ouvir, a pessoa ouve, né? Agora, muitas vezes não dá atenção.
Aí é diferente. Você pode estar em casa, jantando, almoçando, você pode estar conversando com uma pessoa e um carro passar, buzinar. Você ouviu, mas não prestou atenção. Então a Bíblia diz, quem tem ouvidos, que ouça. Sim, porque tem gente que tem desculpe a comparação aqui, mas tem gente que tem ouvido, se não a orelha, somente para sustentar os óculos, só. Não é verdade? A gente tem que ser honesto, a gente tem que ser sincero para com isso, tá certo? Sincero para com isso. Eu quero ler ainda o que está escrito aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 7. Aí diz assim, 6, versículo 7 do livro de Romanos, diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6, versículo 7. Portanto, quem morreu está justificado para o pecado. Aquela pessoa que entregou a sua vida a Cristo está justificado do pecado. Mas aqui não está dizendo que todas as pessoas morreram. Não. Ele está dizendo quem morreu. E quem foi que morreu? Você conhece a sua vida. Eu conheço a minha vida. Nós conhecemos o nosso comportamento. Então Deus sabe quem morreu para o mundo ou não. E como é morrer para o mundo? Como é morrer para o mundo? Morrer para o mundo é como alguém, por exemplo, uma dona de casa, que faz um bolo, e é um bolo muito bonito, decorado, recheado, e a mãe, depois que desenforma o bolo, aí o filho faz, a filha, sei lá quem for, aí diz, mãe, me dê um pedaço. Ele disse, isso aqui é para a gente comer quando o papai chegar. Mas não, é para o papai chegar. Quando ele chegar, a gente come. Mas às vezes o filho ou a filha não se controla. Quando a mãe dá as costas... Então a pessoa tem que ignorar o pecado. A pessoa tem que, no caso da criança ali, tem que ignorar aquele bolo. A mamãe disse que é para comer no jantar, quando o papai chegar. Então a pessoa tem que ignorar como se não existisse bolo. Então aquilo que o mundo está me oferecendo, eu tenho que viver e ignorar as suas oferendas. Tudo aquilo que me afasta de Deus, é disto que eu devo me afastar. Entendeu o trocadilho? Tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo que me afasta de Deus, é disto que eu devo me afastar. Só dessa maneira eu posso dizer, pela graça de Deus ainda, que sou um vencedor do pecado e que nasci de novo. Que rica bênção e oportunidade Deus nos está nos oferecendo, não? A gente leu o versículo 7, agora a gente vai ler o 10. 6, 10 de Romanos. Aí diz assim, 6, 10 de Romanos. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu. Morreu para o pecado. Mas quanto viver, vive para Deus. Você entendeu? Morrer para o pecado. Existem as oferendas. Existe o pecado. Mas eu estou ignorando aquilo ali. Eu não estou preocupado com aquilo ali. Entendeu? Por quê? Porque aquilo ali é como se não existisse para mim. Como se não existisse. E alguém diz assim, mas fulano, a pessoa precisa gozar a vida? Irmãos, essa vida é passageira. Ela pode ser longa como for. Ela pode ser longa como for. Mas a pessoa algum dia morre. A pessoa quem mais viveu nessa vida foi uma francesa. Me foge agora o nome dela. Ela viveu 127 anos. Mas morreu.
E parece que quem mais viveu dos homens foi um chinês. Parece que foi 119, foi 119, 121, um negócio assim, 118, por assim. Quem mais viveu dos homens e da mulher foi essa francesa. Mas morreu, irmão. Deus nos oferece a vida eterna. Ele diz que quem morreu para o pecado, quem morreu, está vivo para Deus. E alguém pode dizer assim, mas fulano morreu. Por mais crente que ele era, por mais crente que ele era, por mais que ele viesse praticar, ele morreu. Aí Jesus disse, aquele que morre crendo em mim, disse Jesus, volta a viver. Eis aí o poder do amor pelo pecador. O pecado matou, mas Jesus ressuscita. Aleluia. O pecado matou, mas ele ressuscita. Jesus diz, este é meu, e ressuscita. E lendo ainda Romanos 6, agora em vai ler o 12, aí diz assim, não reine, isso é um conselho do apóstolo Paulo, não reine, portanto, o pecado em vosso coração mortal, ou melhor, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Tem pessoas que têm paixão por isso, têm paixão por aquilo. Tem pessoas que dizem assim, eu não me conformo. Bom, agora eu vou citar um caso aqui que isso realmente aconteceu. O Ayrton Senna, por exemplo, é falecido há quase 30 anos. Ele disse que não me conformo com o segundo lugar. Isso é ambição. Isso é egoísmo. Entendeu? Então, somando a isto e a outras coisas, Jesus diz, não reine o pecado no vosso corpo. Ignore o pecado. Procure viver para Deus. Deixe que os outros critiquem a você. Deixe que os outros critiquem. Deus, na pessoa de Jesus, ele reconhece os seus. Queridos, a minha mudança de vida, a sua mudança de vida, ela tem que vir antes, agora, para que eu possa ter direito a esse prometido céu. A minha mudança, a minha entrega, tem que vir antes, agora, para que eu possa ter direito a este céu. Por exemplo, alguém compra uma entrada, um bilhete, não é? As entradas de um teatro. Compra de um cinema, de um jogo de futebol, de uma passagem de ônibus, por exemplo. Quando ele vai passar ali na roleta, ou então na entrada, seja de que for, a pessoa que vai receber o bilhete não pode negar a entrada daquela pessoa. Por quê? Porque ele já pagou antes. Então, se ele já pagou antes, ele tem direito. Se ele tem direito, ninguém pode negar. Se a pessoa entrega a sua vida agora a Cristo e procura viver os seus ensinos, procura viver as suas verdades, distanciando desse mundo, crendo em Deus, deixando ser moldado pelo Espírito Santo, essa pessoa tem direito ao perdão e à vida eterna. Diga amém. E ele está oferecendo isso a você. Pois bem, irmãos, o orgulho e egoísmo têm resistido muito aos apelos do Espírito de Deus. As pessoas acham que tem direito. Olha, direito tem quem direito anda. Direito tem quem direito anda. Então não é o desejo de ir que lhe dá direito. Não. É se realmente a sua vida, a nossa vida, tem realmente se moldado segundo o ensino da palavra de Deus. Não é assim, irmão.
Direito tem quem direito anda. Direito tem quem direito anda. Pois bem, a inclinação da carne é oposição. Ela se opõe aos ensinos de Deus. Pois bem, ao recebermos a luz divina, como diz aqui o texto, cooperaremos com os seres celestiais. Quando você recebe a luz divina e coopera com os seres celestiais, diz aqui que você nasce de novo. Não quer saber a idade que você tem. Você nasce de novo. Bom, quando você nasce de novo, aí você diz, eu nasci de novo, eu sou puro? Agora eu sou puro? Não. Não é puro. Quando a criança nasce, ela é pura, porque ela nasceu sem pecado. E tem um ensinamento por aí, vou falar bem claro, a Igreja Católica, que as verdades têm que ser postas, tem que ser colocada às claras. E diz que a criança, quando nasce, herda os pecados do pai. Não. A Bíblia diz que o pai não pagará, não se responsabilizará pelos pecados dos filhos, e nem os filhos se responsabilizarão pelo pecado do pai. A criança é pura. E Jesus comparou o cristão com uma criança. Ele comparou a pessoa que quer ir para o céu com uma criança que é pura e que é sem pecado. Tem uma ilustração antiga, tem dois camaradas velhos assim, né? De costa um por outro assim, de costa um por outro. E embaixo tem outra ilustração, uma criança com um sorvete bem grande e um só sorvete e as duas chupando sorvete, tomando sorvete. Aí tem escrito assim, aos homens, de costa um por outro, esses aqui brigaram há 10 anos e ainda estão intrigados. Aí no tocante às crianças assim, esses aqui brigaram há 10 minutos. Voltaram a fazer as pazes. Voltaram a fazer as pazes. Então é preciso que eu esteja em paz com Deus. Mas vamos falar normalmente aqui. Então, quando eu coopero com a luz divina e com os seres celestiais, eu tenho um novo nascimento. Eu sou agora puro, porque eu nasci de novo? Comparando com a criança? Não, você não é puro. Você é ainda pecador. Você torna-se santo. Aí você diz, como entender? É porque a pessoa acha que santo é aquela pessoa que está sempre assim, ó. Sempre assim, com uma auréola de luz na cabeça. A pessoa tem ideia que santo é aquele que nunca peca. É o contrário. Todas as pessoas que pisaram aqui na terra são pecadoras. O único puro que pisou nessa terra só foi Jesus Cristo e mais ninguém. Então a pessoa tem ideia de santo é aquele que nunca pecou. Pelo contrário, a palavra santo quer dizer separado. Então você não é puro. Você tornou-se santo por quê? Porque agora você é separado do mundo. Entendeu agora? Você é separado das atividades desse mundo. Você não acredita nessa pátria terrestre. Você acredita e confia na pátria celestial. Aí é diferente. Então, você não é puro. Você eu continuo sendo pecador. Agora, somos santos. Por que o que é santo? É separado para um determinado fim. E Deus está oferecendo isso para mim, oferecendo isso para você. Queridos, Jesus veio a essa terra, ele veio a essa terra porque
as pessoas se desviaram do plano original de Deus. Deus criou santo, puro. Entendeu? Ele criou santo e puro. As pessoas se desviaram. E Jesus disse, no dia que você comer desse fruto, você morre. E aí nós temos o resultado. A corona já matou e vai matar ainda muita gente. Isso é resultado da desobediência. Aí Jesus interfere na história para que possa salvar o homem da morte. Mas aí é uma escolha que a pessoa faz. Se quer ficar do lado de Deus, se quer ficar do lado do mundo ou do lado do inimigo de Deus, Satanás. A pessoa quem escolhe. E sabe o que é mais interessante? É que Deus não interfere na sua decisão. Ele não interfere. Ele diz lá no livro de Deuteronômio, eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Veja só, eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz, escolhe pois a vida, para que viva tu e a tua descendência. Ele propõe e ele ainda aconselha, mas a decisão é sua. A decisão é minha. E aquilo que eu decidi, ele aceita. Se quer viver do lado dele, ele abre os braços. Vinde a mim, todos vós. Mas se não quer viver ao seu lado, viver conforme os ensinos desse mundo, ele também aceita a sua decisão. Isso quer dizer que a decisão está em nossas mãos. Será que Deus está dando a oportunidade a mim agora? Será que Ele está dando a oportunidade a você agora? Mas essa decisão está nas tuas mãos. O título da mensagem de hoje foi Doador da Vida. Essa vida vai ser destruída, mas Jesus te ama e quer se salvar. Ele quer te salvar, porque Ele está te oferecendo a vida eterna. Que Deus te abençoe. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Estaremos aqui, juntos, para estudarmos a palavra de Deus. Cheio de esperança, de salvação, de perdão e vida eterna. Deus abençoe. Até outra oportunidade, se Deus quiser. Amém.